Quando você tem a oportunidade de conhecer outras culturas além da sua, muita coisa passa por sua cabeça. Estranhamento, perplexidade, saudade do seu próprio estilo de vida, mas em muitos casos você tem admiração. E se tem uma coisa dos judeus que eu aprecio muito, é o significado religioso ou espiritual do uso de um pequeno chapeuzinho na cabeça que eles chamam de kippá. Ele geralmente é feito de pano e fica aqui em cima assim. Você já deve ter visto muitos judeus usando aquilo, pelo menos os mais religiosos. E de onde viria esse costume? Bem, esse é um longo debate. Eu já vi muitos argumentarem que ele é algo posterior aos tempos bíblicos e dataria da época em que os judeus estavam espalhados pela Europa, errantes e sem pátria. Contudo, existe a possibilidade de que as raízes, pelo menos, deste costume sejam bem mais antigas e venham dos tempos bíblicos. Aliás, várias passagens da Bíblia mencionam judeus que cobriam a cabeça, pelo menos em situação de lamento ou angústia. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 15, verso 30, fala de Davi subindo ao Monte das Oliveiras, chorando e tendo a cabeça coberta. Jeremias também fala de judeus com a cabeça coberta por causa das angústias que sentiam e assim por diante. Mas eu me lembro que também há 2 versos, Isaías 61, 3 e 10, onde Deus parece cobrir a cabeça dos seus filhos, mas desta vez em sinal de salvação. Eu me lembro também de ter visto uma placa de mármore de Sinaqueribe, se eu não me engano do 8º século a.C., onde os judeus são ali retratados como sendo pessoas com toucas na cabeça. Não é uma certeza absoluta, mas poderia ser um indicativo de que eles, já naquele tempo, usavam alguma coisa cobrindo seus cabelos. Mas eu também reconheço a estranha passagem de Paulo que afirma em 1 Coríntios capítulo 11 que seria desonroso ao homem orar a Deus com a cabeça coberta. Deixando, porém, isso de lado, indo direto ao ponto, a palavra kippá, aquele chapeuzinho, vem da mesma raiz hebraica da palavra cobrir, perdoar. Yom Kippur significa o dia do perdão, o dia da cobertura. Assim, usar um kippá significava várias coisas para os judeus. Primeiro, que eles estão constantemente sob a cobertura ou perdão de Deus. Segundo, que eles estão constantemente na presença do seu Deus. Terceiro, que o ser humano tem um limite, isto mesmo, um ponto onde ele termina. O ser humano não é infinito. Sabe, eu procuro sempre a humildade de aprender com aqueles que pensam diferente de mim, mesmo que eu discorde muitas coisas deles. Eu não sou judeu e por isso não vou usar um kippá, que é a marca registrada deles. Mas seria interessante aprender com esse princípio e viver constantemente na presença do meu Deus, quer eu esteja ou não numa igreja, quer esteja ou não em oração. E o que seria a essência da vida devocional cristã, se não a consciência ativa e constante de que eu estou sempre na presença do meu Deus? Mas não de um Deus carcereiro que fica me vigiando ali para ver se eu vou fazer alguma coisa errada, não, mas na presença de um Deus de amor, diante do qual a minha atitude será sempre de reverência, de carinho, de êxtase, quer eu esteja num culto, quer eu esteja negociando a venda de um carro. Estou sempre na presença de Deus. Isto sim seria, em minha opinião, o sentido mais pleno da realidade dita por Cristo à mulher samaritana. Você conhece o episódio. Ele fala da chegada do dia em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorariam não somente em Jerusalém ou no Monte Gerizim, mas o adorariam constantemente em todo o tempo, em todo lugar. O adorariam, enfim, em espírito e em verdade. Cada avanço nesse sentido redundará na firme resistência a tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você.